Coloca no microfone, acho que é mais fácil para você. Não, aqui tá. Aqui tá. Perfeito. Tudo bem? Muito prazer. A todos que não me conhecem, muito prazer, eu sou o Adler, sou adestrador, comportamentalista canino, também sou universalista, espiritualista, né? Não tenho um segmento específico de uma religião, mas um estudo aprofundado de todas para que a gente possa coletar aquilo que é importante para a gente colocar no nosso processo evolutivo e viver da melhor maneira. Hoje o tema da apresentação que eu venho trazer para vocês é a missão do ser humano, do homem, para com os animais no processo encarnatório, aqui no plano terrestre. E bom, como a gente vê e já cansa de ouvir, de saber dos estudos, a criação divina se estende em tudo que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, que a gente pode pensar, desde o que está no plano material até o que está no plano extraterrestre, material, espiritual. E aí a gente escuta aquela frase de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. E a gente pensa que essa frase se estende para o irmão que está sentado do nosso lado, para aquele que é nosso semelhante. Mas a gente não para pensar que nossos irmãos também são os nossos irmãos menores. Também são os animais, também são a natureza que está no meio de vós. E aí surge várias problemáticas que a gente vê em decorrência do processo evolutivo de cada um. Às vezes a pessoa tem a capacidade de amar um irmão, um ser humano, mas não é capaz de tratar com amor e dignidade um animal. E no meio dessas mudanças, a gente começa a perceber algo que se manifesta com mais força nos últimos tempos, que é o processo de regeneração que o nosso planeta está passando. A semeação do joio e do trigo. A frequência do planeta vai aumentando e aí a gente vê as manifestações acontecerem de forma mais intensa. E nesse processo, quem é o guardião planetário do planeta terrestre? É o ser humano. Aqueles filhos de Deus que vieram para cá com a consciência que os outros seres não têm ainda desenvolvida, porque eles estão num processo espiritual ainda de desenvolvimento, que a gente já passou lá atrás, e recebem os ensinamentos de Deus, dos espíritos superiores, aqueles que estão em outras esferas, que estão em planetas mais evoluídos, para que a gente possa aplicar aqui, passar pelas nossas provas e expiações, para que a gente possa evoluir o nosso espírito e sanar os karmas que a gente possa trazer de outras vidas. E no meio dessas provas e expiações, tudo acontece. E nesse tudo acontece, na vida de muitas pessoas entram os animais. Porque a gente não tem ideia do karma que cada um carrega, a gente não tem ideia da missão que cada um veio cumprir aqui na Terra. Mas de todo o conhecimento que a gente sabe que os animais eles vêm tanto para que a gente possa atenuar o nosso karma, quanto nos ajudar a passar por ele. E aí a gente percebe, poxa, mas tudo acontece porque tem que acontecer. Nada é bom nem é ruim, tudo é necessário. Então a gente vê o animalzinho hoje que faz uma diferença imensa na vida de alguém, porque aquela pessoa precisa do afeto daquele animal. E a gente sabe que para os cães, os gatos, qualquer ser vivo, o ser humano é para eles como os anjos são para nós. A nossa responsabilidade é de ajudar eles no processo evolutivo para que eles possam chegar no nível que a gente está. Da mesma forma que a espiritualidade de luz tem a obrigação de ajudar a gente nos nossos processos evolutivos para que a gente possa evoluir. E aí eu falo, quanto vale uma vida? Será que a vida de um animal vale mais do que a vida de um ser humano? Vale menos? Ou será que tudo tem igual valor? Porque se diante do olhar puro de Deus e do universo sobre as coisas que Ele criou, eu garanto que não há uma diferenciação quanto a isso. Então a gente tem que parar e pensar, isso daqui, se é criação de Deus, merece o mesmo amor que Deus tem por mim. Se você é criação de Deus, você merece o mesmo amor que Deus tem por mim. E isso se estende para os animais. Então a gente hoje está numa sociedade, uma cidade grande,
tem vários animais, tem baratas, ratos, cães, gatos. E aí, quanto vale uma vida? Todas as vidas têm o mesmo valor. E nisso a gente começa a observar que mesmo aqueles que estão mais próximos de nós, que são maioritariamente os cães e gatos, eles já estão num processo evolutivo um pouquinho à frente dos outros animais. A gente vai comparar aí com insetos, cobras, peixes. O sentimento deles é um pouco mais aflorado e isso a ciência comprova para nós, porque se você for estudar o sistema nervoso e o cérebro de um cão e de um gato e comparar às vezes com o de uma cobra, de um peixe, ele já tem partes do cérebro mais desenvolvidas. O córtex pré-frontal dele é um pouquinho mais desenvolvido do que dos outros animais, que às vezes nem tem. E isso é uma jogada interessante que a gente observa da criação. Porque, querendo ou não, são os animais que evoluíram e estão dentro da nossa casa hoje. São os animais que fazem parte do nosso ciclo familiar e muitas vezes vivenciam os karmas juntos com nós. Vivenciam a separação, vivenciam o problema dos filhos, o problema emocional que a gente passa. Quem tem um bichinho sabe. Já chegou em casa depois de um dia difícil e o animal ali do lado foi o que compensou, foi o que transmutou aquela energia. Principalmente os cães e gatos, que absorvem boa parte da energia negativa da casa, muitos transmutam e muitos não conseguem transmutar. E acabam irradiando no próprio corpo deles aquilo que está vindo de pesado. Então, eu particularmente como adestrador, conto relatos para vocês de que já fui chamado para atender problemas de cães em casa de pessoas, que assim, era uma condição quase insalubre de viver por causa do comportamento do animal, de destruir tudo, e aí você para conversar com a pessoa e você percebe que o animal só está dando uma extensão da origem do problema. O problema, naturalmente, ela surge com a pessoa. E aí a gente faz um trabalho bem bacana, um trabalho para conseguir contornar aquela coisa, e as manifestações que davam no cachorro passam a não existir mais porque a gente consegue tratar o problema na origem. Então, eu falo que você ter um animal dentro da sua casa é uma dádiva. É um anjo enviado dos céus para te auxiliar nessa vida. E mesmo para aquelas pessoas que a gente vê hoje que se dedicam puramente à causa animal, que se dedicam a cuidar, a curar os animaizinhos que estão na rua, que se dedicam a recolher e abrem mão de muitas coisas na vida, abrem mão de ter uma condição melhor para poder dar aquilo que pouco tem para os animais, é um resgate. A gente não para pensar que muitas vezes aquilo que a gente hoje em dia olha com repúdio, olha com raiva, foi algo que no passado muito provavelmente a gente fez e veio aqui para resgatar. Então quantas vezes a gente não vê uma pessoa que é dedicada a abrir mão da sua comida para poder alimentar um animal, a gente não sabe o que ela fez lá atrás. Então é muito importante a gente ter um olhar muito claro, porque hoje, se a gente for passar e parar para pensar um pouquinho, aquela pessoa sofreu uma injúria de outra, mas a gente não sabe o histórico dela lá atrás, o que ela fez para merecer aquilo. É o famoso acerto de contas. Agora o animal, ser puro, que ainda não fez nada a ninguém, quanto será que vale o sofrimento dele? Quanto será que isso não pesa em alguém? Por isso eu falo, a gente precisa ter um olhar mais amplo para tudo. Não é só o amor dos bichinhos domésticos, mas é um amor pelo planeta inteiro. Parar e começar a repensar e, de certa forma, de forma amigável, tocar as pessoas que estão do nosso lado para falar, dar um conselho, orientar, ajudar. E é aquela coisa, quem tem o bichinho em casa e percebe que o animal sente, passa do lado bem aquelas coisas que a gente vivencia, é ainda um chamado para começar a cuidar de si próprio. Porque se você tem um animal que é seu companheiro em todas as horas e sofre junto com você, é importante a gente parar e começar a repensar o que a gente pode fazer de bem para nós, para poder estar bem para aqueles que também precisam de nós. E isso é o mais bonito da evolução. Porque eu nunca vou ajudar você e só beneficiar você mesmo. A partir do momento que eu estendo meu braço para alguém, é também uma porta que se abre para mim. Então eu uso muito desse ensinamento, que uma vez eu ouvi. Emmanuel disse,
Aquilo que você fará de bem para alguém, em qualquer lugar que seja, um dia será o seu advogado. E a gente vai precisar disso uma hora, porque ainda não somos perfeitos, mas estamos no processo até lá. Então, tudo tem muito valor. Eu me lembro até hoje de uma vez, é o que eu falo, às vezes pelo tamanho, a simplicidade, a presença do animal não dá muito valor. Mas eu, particularmente, tenho às vezes até um apreço maior pelos animais do que pelas pessoas. E uma vez eu estava saindo, tinha acabado de ter um contrato do trabalho rompido, estava assim um pouco aéreo, dirigindo a moto, fui o primeiro a sair no semáforo e vi uma pomba assim meio filhote no meio da pista. Aí eu parei a moto na esperança dela voar, ela não voou. Eu percebi que ela realmente não ia voar. Eu não consegui, eu parei a moto, desci, a pomba andou, todo mundo buzinando atrás, horário de pico, e um carro imenso, um Jaguar, um carro assim, quase no preço de 1 milhão, parou, fez questão de estender o braço, me deixou ir até a frente do carro dele, peguei o pombo e tirei. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí até comentei com a minha namorada, falei, nossa, é impressionante, né? Todo mundo gritando, passa por cima, de um animal que para muitos não tem valor. Quantos pombos a gente não vê por aí? Mas uma pessoa com muito poder, assim, material maior do que as pessoas que estavam ali, teve a compaixão de conseguir parar tudo para poder ajudar aquela vida pequenininha, que ainda está no processo inicial da espiritualidade. E aí a gente fala, isso também é uma forma de prosperar, porque a gente pensa que prosperidade é só dinheiro, é só questão material, mas a prosperidade ela nasce no espírito. Se você não tem uma mente próspera, que manifesta coisas prósperas na vida, você não vai obter grandes coisas, e prosperidade é tudo. Prosperidade é saúde, é energia, é amor. O dinheiro é só uma consequência do mundo material que a gente vive. E a nossa mente é o objeto criador de tudo. A gente escuta, né, nas histórias, nas parábolas bíblicas, que Deus criou o homem do barro. Mas a gente sabe hoje em dia que não tem lógica. Deus não viria até a terra para criar do barro. E ainda que ele tivesse criado do barro, a terra foi criada do quê, então, para se ter o barro? Tudo nasce do pensamento, da energia. E nós somos dotados disso. Os animais também são, mas nós ainda mais, por ter a mente mais desenvolvida. E aí é o que eu falo. Hoje a gente às vezes se encontra numa condição que não pode fazer mais do que o que a gente faz para quem está do nosso lado. A gente não consegue abraçar o mundo todo. Mas em pensamento, em oração e em vibração, a gente pode alcançar lugares que a gente jamais imaginaria poder chegar. Então esse é um convite também a todo mundo parar e refletir. A Regina agora há pouco estava comentando de um rapaz que está se correndo, gastando rios de dinheiro para conseguir tratar um problema do animal. E realmente a gente sabe que quando as coisas chegam na matéria física, a gente precisa recorrer aos meios físicos também. Mas será que às vezes uma energia de amor, de cura e transmutação depositada ali também não possa ajudar? E isso é o que a gente deixa para todo mundo. Doação não é só daquilo que a gente tem, mas é daquilo que a gente é capaz de fazer. Doação da sua energia, doação do seu amor, do seu tempo, da sua atenção. Principalmente para os animais, que carecem muito disso. Todo mundo sabe, hoje eu faço aquela brincadeira com os donos de cães. Eu falo, se você trancar a sua mulher no banheiro, o seu marido no banheiro e brigar com ele, a hora que você abrir do banheiro, você tem que se esconder, porque vai vir atrás de você. O cachorro, se você brigar e fizer a mesma coisa, a hora que você abrir a porta, ele está abanando o rabo feliz. E eu acho que esse é o maior ensinamento que eles têm para deixar para nós. O amor incondicional, coisa que a gente ainda não foi capaz de desenvolver. Alguns até já conseguem desenvolver um amor mais genuíno pelos pais, pelos próprios animais, mas o animal ama de forma incondicional a todos. E aí é o que eu falo, o cuidado, principalmente para a gente que olha também a parte psicológica, não surge só de dar uma boa qualidade de vida para o animal, um alimento de qualidade, um lugar para dormir, um lugar seguro, afeto, mas também consiste na educação. Porque nós estamos aqui não só para ser amados pela espiritualidade e por Deus, mas também por fazer a nossa parte.
por evoluir e saber reconhecer coisas que antes nós não saberíamos. E se cabe à espiritualidade nos auxiliar na evolução, nos auxiliar a refletir sobre coisas que precisamos mudar, por que se nós que somos os anjos dos animais não devemos também ter essa função? Então, educar um animal é dar qualidade de vida para ele também. É você também auxiliar ele no processo evolutivo. Então é normal, assim como nós temos cada um uma característica, os cães, os gatos, os seres em geral também têm as características deles. Tem cachorro que é um pouco mais agressivo, tem cachorro que por outro lado é mais manso, tem uns que sofrem de ansiedade, enquanto o outro já tem uma melancolia. E nós como donos devemos também tratar isso, pensar, parar para refletir, porque é o que eu falo, nem tudo é óbvio. O pessoal às vezes me questiona, Adler, mas você sabe que o cachorro aqui em casa come na mesa com a gente, faz tudo e tal, mas não, cheio de problema. E aí eu falo para a pessoa, tudo bem, mas faz sentido para você isso? Não, faz total sentido. Eu falo, mas você já parou para pensar que para o cachorro é diferente? Eles entendem as coisas de forma diferente? Então, é legal isso, porque eu tenho um animal que é diferente de mim dentro de casa. O que custa eu buscar entender um pouquinho mais como que ele funciona para poder me comunicar de forma melhor? E esse pensamento que eu falei para vocês que as pessoas têm de que acha que o que vale para ela vale para o cachorro, é tão sério que uma vez eu fui na casa de uma pessoa, o cachorro estava bem gordinho, assim, bem gordinho mesmo. E aí eu falei, a pessoa questionou, não, ele está gordinho, está precisando tratar uns problemas aqui que estão em decorrência da obesidade. Eu falei, mas... Aí ela assim, não, e você sabe que eu acho estranho porque ninguém na família é obeso. Aí eu falei, não, mas como assim? O cachorro é filho de alguém? Tem a mesma genética da família? Então isso fica uma coisa impregnada. A gente tem que ter um olhar mais diferente, um olhar de cuidado maior e parar para refletir. Esse é o convite que eu deixo para vocês, principalmente nesse momento de regeneração do planeta. Cuidar um pouquinho mais da natureza, mesmo que é de forma indireta. E isso está em evitar usar um copo plástico se necessário, poder reciclar. Buscar, às vezes, uma alimentação mais leve. Não digo ser vegano ou ser vegetariano, mas hoje em dia a gente percebe que as crianças têm nascido cada vez mais com uma necessidade menor de consumir a carne vermelha, consumindo mais carnes brancas, algumas já não consomem tanto. Isso faz parte da evolução do espírito também. E aí, é claro, existem questões até um pouco mais polêmicas que levam a gente a refletir. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, mas existe sim o sacrifício religioso de animais, que é reconhecido por algumas religiões, e está tudo certo, cada um segue aquilo que acredita. Mas a gente mesmo sabe que isso já tem mudado muito de anos para cá. Hoje, principalmente nas religiões que fazem o sacrifício animal, isso é uma coisa que está sendo menor, e a gente até para refletir, que é uma cultura que se traz, mas tem como ofertar aquilo de forma diferente. Não precisa ser necessariamente o sacrifício de uma vida para provar sua devoção e o seu amor. Se Deus não precisou que nenhum de nós fosse sacrificado para que se obtesse as coisas, a gente também não precisa sacrificar ninguém para chegar onde a gente quer e para ter a luz que a gente precisa. Então, o que eu tenho para deixar para vocês hoje é isso. Muito obrigado.